João, João, ai, estás aí. Olá, Filipa. O que achas de entrevistar os cientistas portugueses que trabalham um pouco por toda a Europa? Uau, que ideia tão interessante. Vai ficar super giro. Boa, então vamos a isso. O que mais gosta na ciência e que o fez tornar-se um cientista? Eu, desde muito pequeno, que sempre gostei de perceber como é que as coisas funcionam. Gostava imenso de desmontar tudo, para ver como é que era por dentro. Depois, mais ou menos aos 12 anos, li o livro do Carl Sagan e fiquei completamente fascinado, porque ele falava da história do universo, da história do planeta. Fascinou mais foi a descrição do funcionamento do material genético. E eu fiquei completamente vidrado naquilo e fiquei apaixonado pela genética. Ainda quando era muito mais nova, quando era miúda, li muitos livros e pronto, li muitos interviews dos popularizadores de ciência, dos vários cientistas. Eu gostei, pronto, eles todas, mais ou menos todas, disseram a mesma coisa. Eles disseram assim: vocês nem imaginam esta sensação incrível quando estás a olhar para uma coisa que ainda ninguém viu nesse mundo. Por exemplo, uma proteína não qualquer, whatever. Pronto, eu fiquei apaixonada por acaso com esta frase. Eu sou por natureza uma pessoa curiosa e gosto de saber o porquê das coisas. Portanto, aquilo que me fez, digamos, ser cientista e optar por esta carreira foi justamente a curiosidade e o facto de conseguir saber o porquê das coisas, porque é que acontecem. E também o desafio, porque cada vez que nós estudamos ou nos interessamos por um problema biológico, por um mecanismo de reação, é sempre um desafio. Nós não sabemos à partida se vamos conseguir ou não perceber o que é que se está a passar. Portanto, a curiosidade aliada ao desafio foi isso que me... Eu sempre tive alguma curiosidade e algum interesse sobre estas áreas, mais de descobrir assim as origens, os porquês, a origem da natureza, tipo, a base da vida, a base da natureza. E no secundário, pronto, despertei esse interesse ainda mais com as áreas da biologia e da química. E pronto, depois descobri que havia um curso que englobava essas duas vertentes e decidi arriscar. A ciência, para mim, fazer ciência é uma atividade de criação, é uma atividade criativa. É o aprender algo de novo, é o descobrir algo que nunca ninguém descobriu, que nunca ninguém soube. E é criar as experiências e pensar em estratégias para avançar no processo. É o entusiasmo da criação, a criação do conhecimento. Penso que quando eu fui procurar o curso, até porque era um curso que eu não conhecia quando saí no 12º, não sabia a existência do curso, até a minha mãe por acaso é que andou a fazer muita pesquisa comigo sobre o que é que eu poderia seguir, porque eu estava muito indecisa. Primeiro, eu queria medicina, na realidade, e depois, como não tinha meio suficiente, pensei, ok, eu já que me interesso tanto pelas áreas da biologia e da química, por que não pensar, será que há algum curso que consiga conjugar os dois conhecimentos? E então encontramos bioquímica e eu fiquei mesmo feliz pela ideia, porque é um curso com uma componente enorme da biologia e da química toda. E quando vi a primeira densidade eletrónica de uma proteína, eu fiquei completamente colado àquilo e a ver as estruturas e achei que era a coisa mais linda deste mundo. E pronto, a partir daí fui seguindo a biologia molecular e fazendo biologia molecular e parar aqui. Quais os maiores desafios que atualmente enfrenta na ciência? Acho que a ciência é que enfrenta vários desafios no geral que têm que ser abordados. Por exemplo, uma das principais questões neste momento é as questões ambientais, tentar resolver o problema do aquecimento global, tentar diminuir os níveis de dióxido de carbono no ambiente, diminuir a temperatura do planeta, aquilo que metade das pessoas ainda não acredita, mas que está mesmo a acontecer e que é gravíssimo para a vida na Terra, para
como nós a conhecemos. O grande desafio hoje em dia, a meu ver, é a definição ética do que é correto ou não. Isto, eu estou-me a referir, por exemplo, nós vimos, e recentemente houve um prémio Nobel atribuído ao Gene Editing, ao CRISPR-Cas9. Se nós pensarmos nisso, e se nós pensarmos nas potencialidades que isso traz para a ciência e para a possibilidade de tratamento em termos de doenças para a saúde, quer dizer, é fenomenal. Mas, ao mesmo tempo, isto vai permitir editar o genoma humano, em embriões humanos. Quer dizer, portanto, aí o que é que será correto eticamente tem que ser muito bem definido, porque, obviamente, que são fronteiras que têm que estar estabelecidas e bem estabelecidas para se poder evitar que se cometam coisas horríveis, não é? Portanto, acho que é muito importante, que é um grande desafio estabelecer essas fronteiras em termos do que é eticamente correto ou não. O principal desafio da ciência em geral neste momento é a não compreensão do que a ciência faz. Okay? A ciência, por definição, penso eu, seria a criação de conhecimento. E há vários desafios que estão a surgir, por exemplo, em relação à resistência que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, em algumas partes dos Estados Unidos, há uma população, ou em outras regiões e em outras pessoas, em relação, por exemplo, às evidências e à ciência do clima, das alterações. Essas resistências são um problema, esse tipo de desafios é um problema para a ciência, porque se traduz numa resistência ao conhecimento que está a ser produzido. Portanto, são fenómenos novos que são interessantes. Como é trabalhar com as gerações mais novas e ajudá-las a preparar o futuro? Ver a bagagem com que as gerações mais novas chegam ao mercado de trabalho. Nós vemos os estudantes a chegarem e vêm com uma bagagem incrível que eu nunca imaginaria que fosse possível. E normalmente sempre com uma vontade enorme, uma sede enorme de aprender novas coisas, de fazer novas coisas, com ideias fantásticas de como resolver os problemas. É fascinante ver como a mentalidade dos jovens está a mudar a ciência. Gosto de trabalhar com pessoas, sempre gostei muito e, portanto, acho que é muito importante ter a possibilidade de trabalhar com as gerações mais novas, de transmitir os conhecimentos que nós adquirimos até agora e ao mesmo tempo, de transmitirmos também uma certa experiência, não é? Que fomos ganhando ao longo destes tempos todos que trabalhamos em ciência. Claramente, uma das partes que eu acho que é mais interessante, okay? Entrar pessoas novas num grupo, por exemplo, num grupo de investigação, é sempre entusiasmante porque as pessoas trazem maneiras diferentes de ser e principalmente quando são jovens, quando estão a começar, trazem uma energia que uma pessoa como eu, que está há muito tempo, já não tem. E, portanto, ter pessoas novas num grupo de investigação é o melhor que acontece sempre. Como acha que seria o mundo sem biologia estrutural? Como imaginar, tentar perceber como é que é o mundo sem a visão. Teríamos que inferir como é que as coisas são sem podermos vê-las. E a biologia estrutural dá-nos essa informação. É como se fossem os nossos olhos para o mundo molecular. E dá-nos informação que é vital. E hoje em dia, a forma como se desenham novos fármacos para obter novos medicamentos, sabendo qual é a estrutura da proteína em que queremos atuar, podemos desenhar a molécula que vai atuar nessa proteína, que vai bloquear ou que vai ativar a proteína, desenhá-la especificamente para aquela proteína e dessa forma acelerar o processo de desenvolvimento de novos fármacos em décadas. Casos significativos que se verificaram e que deram origem a prémios Nobel não teriam sido possíveis sem a biologia estrutural. Como, por exemplo,
a determinação da estrutura do ribossoma, perceber-se como é que a máquina que permite a síntese das proteínas possibilita esse acontecimento, entre outros. Temos bioquímica estrutural. Eu gostei da história da descoberta de hemoglobina, uma das primeiras proteínas cuja estrutura foi conhecida. A descoberta de DNA. Ok, eu sei que se calhar isto é muito básico, toda a gente vai considerar esta como a mais uau, mas sim, acho que a descoberta de DNA foi uma grande evolução e a estrutura do DNA uma grande evolução para o nível da biologia e da bioquímica em si. E para toda a ciência, então é aquilo que nós somos feitos de, não é? Portanto, acho que ter descoberto isso foi uma grande descoberta. Foi uma revolução, e é uma revolução ainda, mas foi uma revolução nos anos 60, quanto à nossa compreensão de biologia. Quando começámos a compreender os fenómenos moleculares, e é isso que biologia estrutural significa. Biologia estrutural é uma série de técnicas, mas o que se dedica são à compreensão dos fenómenos moleculares. E esse conhecimento dos fenómenos moleculares afeta todos os níveis. E nessa perspectiva, a biologia estrutural é claramente muito, muito importante. Okay? Que desafios gostaria de ver resolvidos na biologia estrutural? E uma das coisas que eu estudo no dia-a-dia são os mecanismos enzimáticos. Portanto, uma coisa que eu gostava de ver resolvido pela biologia estrutural era o filme desses mecanismos enzimáticos. A dinâmica que está subjacente a todos esses processos. E se tudo correr bem, nós devemos de lá chegar. Porque aquilo que aprendemos na biologia estrutural a nível de conhecimento molecular, estamos a tentar trazê-lo para dentro da célula e ter uma visão mais integrada. Que essa é uma das fronteiras. É nós, biologistas estruturais, começarmos a fazer esse tipo de experiências. E nesta altura é claramente o que entusiasma mais. É o salto para dentro da célula. Perceber o que é que isso tem, que efeito tem realmente a nível celular. Acho que a biologia estrutural vai ajudar a perceber cada vez mais todos esses mecanismos e, eventualmente, a perceber como é que tentar prever como é que funciona uma célula em diferentes ambientes. Que conselho gostaria de transmitir a um jovem que pensa em seguir a carreira científica? É uma carreira incrivelmente estimulante. É preciso uma maneira de ser especial para ser um cientista, para ser um investigador. Conheço muita gente que diz que nunca conseguiria passar meses sem conseguir obter um resultado. Pronto, é difícil, mas depois quando esse resultado vem, é maravilhoso. Também é importante ser criativo, porque obviamente para definir estratégias nós temos que puxar, que tentar descobrir novos caminhos e, portanto, a criatividade é muito importante. Eu acho que se alguém, como eu estava a dizer, é um curso super geral e acho que as ciências é uma área tão fantástica que está sempre a evoluir e a biologia e a química são áreas tão importantes e tão fulcrais, tanto a nível da medicina e a nível de tantas outras coisas, não é? Acho que se um futuro aluno, um aluno agora no secundário, que se interessa muito por estas áreas e queira saber mais, acho que bioquímica é o ideal. E que não saiba qual gosto mais, acho que bioquímica é aquilo que junta o melhor dos dois mundos. Ainda por cima a faculdade, a FCT, tem ótima componente, a parte laboratorial é fantástica e tudo aquilo que fazemos no laboratório e as oportunidades, acho que é uma boa opção. Portanto, pondere essa opção. Mas quando temos alguns resultados, quando estou a ver os resultados, fico ainda mais apaixonada, gosto ainda mais. E acho que vai correr bem. É muito importante também estar atento às oportunidades e planear. Acho que um conselho importante a dar aos jovens que possam pensar seguir uma carreira científica é não se acomodem, nem se deixem andar, entre aspas. Definam um percurso claro. Onde é que querem ir e o que querem fazer e onde querem chegar. Acho que isso é muito importante. Justamente para depois saberem quais são as
as opções que devem tomar e para conseguir obter, ou para conseguir aceder aos objetivos. Portanto, é muito importante ter um caminho definido. Portanto, acho que se acham que têm esse estofo e que têm essa vontade, essa sede de conhecer mais, acho que é de louvar e é de lutar o mais possível para lá chegar.